Ok. Bom dia, bem-vindos ao webseminário da Campelo. Meu nome é Fernanda Freire, assessora de comunicação e marketing da empresa. Hoje o senhor Reide Altino, gerente nacional de vendas da Lexmark, e o nosso diretor de inovação e tecnologia, Wilson Giraldelli, falará um pouco sobre como eliminar barreiras para alcançar uma produtividade superior com a criação de conteúdo não gerenciável. Durante a palestra, vocês poderão fazer perguntas pelo chat e no final da apresentação responderemos todas. Ressalto que todos os nossos webseminários são gravados e disponibilizados em até 48 horas no site www.campelo.com.br. Não deixe também de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos eventos, acontecimentos e notícias que estão em destaque no mercado de TI. Senhor Reide, Wilson, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, hoje a gente vai estar falando aqui com vocês, né, sobre o conteúdo de SEM e o que a Lexmark, em conjunto com a Campelo, está levando para o mercado nesse segmento. Nós estamos com o Eide, que é o gerente nacional de vendas corporativas da Lexmark, que vai trazer para nós de uma forma bem sintética, essa parte do que significa efetivamente a parte de SEM e como essa solução pode ajudar as corporações a obterem melhores resultados. Então, com a palavra, nosso amigo Eide. Bom, obrigado a todos. Falar um pouquinho sobre tendências, falar um pouquinho sobre alguns números, né? Então, nós vamos estar começando a falar hoje, né, sobre como se comporta um pouco o mercado mundial e uma boa parte do mercado já nacional, trazendo alguns números e mostrando o porquê da Lexmark está se envolvendo cada vez mais com essa parte de ECM, né, Enterprise Content Management, que antigamente era conhecido um pouco como GED, Gestão Eletrônica de Documento, e nós vamos estar falando um pouquinho como se comporta hoje o mundo com relação a essa parte. Não só o Brasil, mas também todos os Estados Unidos, Europa, um pouco como eles vêm enxergando também essa parte do desenvolvimento da gestão de documento e já abrangendo também a gestão de conteúdo de um documento, né? Bom, vamos lá. Bom, para vocês terem uma ideia, os gastos com TI no mercado emergente, principalmente, vamos chamar assim, América Latina, considerando principalmente o Brasil, tá, em 2010 foi gasto 27,4% dos gastos que tem nos Estados Unidos com a relação com a parte de TI. Aqui nós devemos estar colocando a parte de TI e telecom também, uma parte de telecom, que aí envolve também a parte de serviços de web, serviços de internet e outros serviços. Para vocês terem uma ideia, hoje no mundo todo chega a quase 2 trilhões, quase 2 trilhões de dólares o investimento em a parte de TI no mundo todo. Sendo que a parte do Brasil representa em torno de 100 bilhões de dólares. Isso daí a previsão foi de 2012, não tem muita variação dos anos anteriores, em virtude de uma certa recessão que generalizou, principalmente no mercado europeu e no mercado americano. Bom, dentro dos países emergentes, o perfil do mercado, nós temos onde que no Brasil, você pode estar comparando a China, a parte de Latina América, o Brasil e o Worldwide, que é aquele WW que vocês estão vendo. Na parte de hardware, hoje no Brasil, representa ainda 52%. Os países emergentes ainda têm uma carência ainda de dispositivos, de equipamentos, da parte ainda de informática. Ainda tem muitos setores a serem informatizados, a serem melhorados, e o hardware ainda é bastante expressivo. Mas já vem mostrando tendências da mudança de software. Né? Na parte de software, o software aqui eu digo aplicações específicas, né? Aplicações bancárias, aplicações comerciais, aplicações gerais aí de mercado, que seriam consideradas como software,
crescendo 12%. E rapidamente, vocês veem aí, no Brasil, a parte de serviço sendo considerada 36%, já chegando até bem próximo da média mundial. Haja visto que grandes companhias migraram o seu portfólio principalmente para a parte de serviço. E aqui há uma mescla que a gente tem que começar a pensar de serviço barra software. Hoje há uma tendência de ver isso quase como uma igualdade, serviço barra software. Então, o software tem que ser interpretado como serviço e não somente como uma simples venda de um produto de prateleira, um Microsoft, um Windows, ser vendido. E sim, ele tem que ser visto hoje mais como uma coisa móvel, que se movimenta ao longo da corporação, ao longo dos anos. Isso tem que ser interpretado como serviço e aí nós começamos a enxergar o sistema SaaS, né, que é a parte de serviços voltados para toda essa parte de mobilidade, nuvem e outras coisas mais que também são agregadas a essa parte de serviço. Serviços, nós vamos estar falando um pouquinho já de serviços compartilhados também, mais para frente no estudo de caso, e cada vez mais vai crescer a parte de serviço. Eu não digo engolindo o hardware, engolindo o software, porque são necessários, mas os serviços sendo, de uma forma geral, bastante forte e tomando conta dessa área de informática, né? Sendo o número principal. Bom, como falei, a previsão para 2012 para o mundo todo é 1,7 trilhão de dólares, né? Sendo que a parte, principalmente do cloud computing, né? A parte cloud, está crescendo 30%. Essa é a média que se coloca aí na parte do Gartner, parte IDC, enfim, vários, seja lá fora, seja aqui internamente, né? Nós temos aí o cloud como a grande tendência. Apesar de ainda não se ter a parte toda de segurança, que se discute muito, tal, tem melhorado e muito essa parte e, consequentemente, nós lograremos aí ter um crescimento nessa parte de cloud computing. Né? Depois, dispositivos móveis, isso cada vez mais frequente, né? Vai desde números de PCs portáteis até a parte de, simplesmente, de iPads, smartphones, smart tablets, né, tablets, tudo isso que nós estamos vendo aí cada vez mais. E cada vez mais o download de aplicativos móveis, né, em cima disso. Porque o download acaba sendo hoje incorporado na vida da gente. Quem não tem hoje um smartphone, né, ou um tablet, na qual você tem vários aplicativos que você consulta hoje, né, consulta desde clima-tempo, até coisas de bolsa, e-mails, enfim, várias outras coisas, e isso vai crescer muito, e nós temos que estar muito atentos, que isso também vai ser parte do serviço que vai ser disponibilizado. Os gastos com hardware deverá crescer 7,8%, isso foi a previsão para 2012, não deve ser muito diferente para 2013, o software crescerá, isso a nível Brasil, né? Nós estamos falando, aqui já os gastos a nível Brasil. 5,3%, e a parte de serviço no Brasil mais 3,5%. E a parte é chamada de terceirizações específicas, está certo que uma terceirização é um serviço, mas crescerá 4%. São coisas dedicadas, como outsourcing, que a gente fala muito de impressão, outsourcing de, vamos supor, de mobilidade, mesmo desses iPads, iPhones, também existe o outsourcing de infraestrutura, né, que são as terceirizações específicas de servidores, micros e outras coisas mais. O mercado emergente será responsável por quase a metade de todos os novos gastos que tem no mundo. Por quê? Porque a necessidade é muito grande, então o BRICS deve estar desenvolvendo, né, rapidamente. Isso aí não só China, mas Brasil, né, Índia, enfim, todos eles vão estar crescendo rapidamente, e aonde que a TI, hoje, os grandes desenvolvimentos já começam a fazer lançamentos, por exemplo, no caso do Brasil, já começa a fazer até lançamentos primeiro aqui e depois no resto do mundo, né, em virtude do mercado existente, mercado consumidor existente, principalmente forte a classe média brasileira. Né? Então, hoje é assustador, mas o Brasil já chega a ter
quase um telefone, um smartphone, um telefone, né, móvel, né, um celular, quase por habitante. Então, quer dizer, é uma coisa já a ser notória e bastante representativa. Né? Bom, qual que é o cenário competitivo empresarial mundial? O que é? As margens decrescentes, né? As margens decrescentes, isso a gente enfrenta na nossa empresa, enfrenta na informática, enfrenta, né? Só uma saída, né? Que a gente fala, inovar e melhorar a produtividade e a gestão do estudo. A produtividade, melhorar processos, melhor, e principalmente nas empresas, seja lá de informática, ou seja, não de informática, seja tecnologia, seja banco, qualquer, é melhorar a gestão, principalmente gestão que nós estamos abordando aqui, que a gente fala sobre gestão de processos, onde que os processos cada vez mais têm que ser otimizados, não dá mais para, às vezes, despender mais tempo para fazer uma tarefa. Se a gente conseguir reduzir o número de tempo, né, reduzir o tempo de uma tarefa, isso é ganho para a companhia. Isso é dinheiro, é saving, que se faz e, consequentemente, você pode dar não só o melhor serviço, mas um custo mais competitivo lá na ponta. Então, uma economia bastante volátil, né, preços dos insumos, uma competição bastante forte, né, de preços dos produtos no final da cadeia, e onde que você espera dar expectativas para os acionistas é a lucratividade de vendas. Né? Então, você tem um aumento de produtividade e eficiência e inovação que tem que ser visto como focos fundamentais em qualquer empresa, em qualquer setor aí, da sociedade. Então, ser mais eficiente e inovar. Esse é o resultado que a gente tem que buscar como forte. E o que a TI pode proporcionar isso? O que a informática pode? O que um ECM pode fazer isso? É o que nós vamos ver a seguir. Né? Bom, só para vocês terem uma ideia, um gasto por tempo por região, eu quis salientar bastante a parte do Brasil, para a gente ter uma noção, vocês podem ver que a região sudeste representa praticamente mais da metade da parte consumida em todo o país por toda essa parafernália de informática, né, vamos dizer assim, por toda essa complexo, ou mesmo de serviço. Então, 57% dos 100 bilhões, vamos dizer assim, que se movimenta nesse país, representativamente no Sudeste, e depois você tem mais na região Sul, que vem se desenvolvendo com 20%. E a grata surpresa, e a gente defende muito, o Centro-Oeste versus o Nordeste, porque o Centro-Oeste, que espanta aí com 16%, e o Nordeste com 6%. Haja visto que o Nordeste é basicamente um setor de serviços, não tem muito agrobusiness, existe, lógico, existe, mas não é tão forte como no Centro-Oeste. E cada vez mais o agronegócio tem exigido crescimento. E para vocês verem, no último ano, praticamente, já ponto a ponto, o maior PIB, o PIB que mais cresceu foi do Centro-Oeste, principalmente dando PIBs em média do trimestre 5,1, 5,2, contra, às vezes, de regiões como o Nordeste de 4,2, e aí Sudeste e Sul bem abaixo. Então, hoje nós temos aí um foco no Centro-Oeste, Goiás, principalmente, né, no agrobusiness, Mato Grosso, e mesmo Mato Grosso do Sul, muito forte. Então, aí começa a demandar também, não só a informação, TI, mas também a parte de telecom, toda essa parte de telecom envolvendo web, e toda essa parte aí de intranet, internet, essas coisas todas. E a região norte, apesar da dificuldade, tem fácil crescimento de 1%, mas ainda por uma questão geográfica, por dificuldades aí de transmissão, aí o investimento já é bem menor. Tende a crescer, mas ainda não a passos largos como no Centro-Oeste ou mesmo no Nordeste. Como que se divide esses gastos, né? Como a gente falou, finanças, serviços e telecom, né, que representa praticamente quase 50%. A parte de manufatura, né, que complementa aí, já fazendo uma totalização de quase 70%. E basicamente isso é muito forte. A gente tem na região sudeste e um pouco já no sul. E depois tem governo, comércio, isso aqui coloque a energia elétrica
e a parte de infraestrutura de telecomunicações, da infraestrutura, tirando essa parte de internet, intranet, essas coisas todas. E a parte de óleo e gás, né? Óleo e gás também, já visto aí a parte do petróleo, né? Pré-sal, essas coisas todas também devem começar a crescer, são áreas que vão crescer. E o agrobusiness, apesar de ser aí pouco representativo hoje, mas é o que mais investe. Hoje você conectar fazendas produtivas com fibra ótica, por trás e outras tantas fazendo aí uma movimentação. E há muito financiamento para essa área, né, do agrobusiness. Isso nos encanta aí porque o Brasil cresce através desse agrobusiness e há aí uma boa parte de sustentabilidade. Não só sustentabilidade financeira para o país, mas também uma sustentabilidade na parte de infraestrutura, de informática, começar a fazer serviços e basicamente hardware, software, especificamente para o agrobusiness. Né? Bom, qual que é a prioridade de TI? Foi para 2012 e não deve ser muito diferente para 2003. Muitas empresas indo com RP, aí consolida aí principalmente o SAP, as 3 letrinhas, né, o SAP. Isso daí, o RP, nada mais é que a parte de organização, né, é uma parte de já começar a entrar na parte de processos, e aí eu vou fazer uma comparação com o RP com uma parte de ECM, a governança, toda essa parte de austeridade, essa parte toda de os processos, toda a parte de política, toda a parte dentro de uma empresa está ligado a uma política maior, a uma governança, a um processo maior, e seguindo normas e padrões, não só internacionais, mas algumas coisas nacionais, algumas coisas de troca de informação entre as empresas. E novos sistemas. Novos sistemas aí são aplicativos específicos, são coisas específicas para cada business. Né? A parte de business inteligente, que é o BI, né? A parte de BI, né? E depois a parte de automatizar processos, onde que nós temos que buscar cada vez mais a melhoria dos processos, seja processos de notas fiscais, seja processos de contas a pagar, contas a receber, processos que todas as empresas têm, né? Despesas de viagem, sistemas, a parte de ECM. A parte de contingência, né? A parte de contingência, fazer a parte de redundância, isso aí sempre desastre covers, coisas todas. Melhorar ainda um pouco a parte de infraestrutura, mas já começa a ser uma prioridade menor, que normalmente bem ou mal, as empresas hoje têm estruturas de Windows, rede, já tem uma boa estrutura, às vezes tem que só melhorar, né? A virtualização da informação, né? Dos dados, tudo isso, a segurança, que também é importantíssima, né? Há um investimento, mas a segurança já chega a bons padrões aí no mercado. E a parte já começa a ter também alguma coisa de CRM aí que é importante aí para as empresas. Bom, dando prosseguimento, qual é o desafio hoje com relação aos executivos que estão dentro das empresas? Né? Eu coloquei só isso aqui, qual a preocupação sempre premente deles? Os principais, como um presidente da empresa, né, o CEO, né, que a gente chama, é gerenciar mudanças e inovação. Por quê? Porque tem que mudar, tem que melhorar processos, tem que inovar. Só assim que nós vamos enfrentar crises, ou dificuldades, ou a competição. Né? Então, esse é o pensamento de qualquer presidente de empresa. Como gerenciar mudanças e como inovar. Para o financeiro, o CFO, ele tem que buscar a redução de custos. Ele tem que buscar sempre a busca de melhorias de custo, administrar o risco, ok? Mas o fundamental é a redução de custo. A parte de operações, a parte operacional, de produção, essas coisas todas, e a parte que envolve a parte administrativa é melhorar a eficiência e inovar. Tem que buscar inovações e buscar eficiência, que é a temática aí que a gente está colocando aí fortemente. Para o CMO, que é o de marketing, né, aí já são lidar no mundo digital, aumentar a participação no business da empresa, e assim sucessivamente. A parte de venda, sales, né, CSO, né, é gerenciar e acelerar ciclos de venda, melhorar a cuidade da parte de vendas
e tentar também buscar não só o treinamento de equipe, mas também buscar uma venda cada vez melhor aí dos seus produtos e serviços. E aí o CIO, né, será gerenciar as informações, infraestrutura e agilidade na entrega e o comprometimento aí que tem que ter junto com os processos. Agora eu acrescento principalmente do CIO, ele tem que começar a ver um pouco mais do movimento. A gente vai ver um pouco aqui, dentro desse cenário, qual o grande desafio dele, né? Antes de entrar um pouco, a parte de infraestrutura no Brasil, qual o grau de maturidade que vocês têm, né? A média geral de 2,5 entre 0 a 5. Aí nós temos aí a parte de TI verde, né? Data center, segurança, redes, mobilidades, investimentos em TI, operações de TI delivery, né? Operações de TI, enfim, aí está dando uma média de 2,5 entre 0 a 5. Porém, vocês estão vendo que há um campo muito grande para buscar ainda melhorias. E aqui que eu acho que vale a pena a gente começar a pensar em alguns serviços compartilhados que a gente vai estar vendo, a parte também do ECM, e aí chegar a esse ponto de evolução, não ficar numa média 2,5, quem sabe levar para 3,5 aí dentro dessa graduação que eles colocam de grau de maturidade de infraestrutura. Tá? Então, a previsões para serviços, é que eu falei, vou só salientar algumas coisas, a parte de nuvens, redução de custo, como é lógico. Primeiro a redução de custo, depois a parte de nuvens, que isso não somos nós que estamos falando, isso é um IDC, enfim, são instituições que começam a colocar isso aí como previsões para serviços. Né? Nesse produtos de tecnologia cada vez mais próximo do prestador de serviço, com produtos inovadores, quer dizer, buscando o produto ser mais palatável para a execução de serviços. Voltado também à performance, começa a surgir também já provedores de BPO. O que é o BPO? Quando a gente fala em outsourcing, a gente coloca, o outsourcing já é uma questão um pouco mais estática. Eu faço uma prestação de serviço, uma terceirização, um outsourcing, na parte, por exemplo, de impressão. Hoje já se discute, não quero impressão, eu quero já digitalização, eu quero escaneamento, eu quero evoluir para um ECM. Bom, eu queria até terceirizar certos processos. E aí entra no BPO, Business Process Outsourcing, onde que empresas especializadas vão fazer um sistema que a gente chamava antigamente de turnkey, entregar a chave já pronto, de alguma coisa que você precisa. Por exemplo, se nós estamos numa instituição financeira, por exemplo, eu já tenho empresas voltadas à apólice de seguro, na qual ela, desde que você recebe um cliente, ao imputar as informações de um cliente numa apólice de seguros, por exemplo, todo o resto é feito por empresas terceirizadas, inclusive fortalecendo o conceito de workflow aí, fazer as aprovações devidas a uma instituição de segurança aí, né, dessa parte de, vamos dizer assim, de terceira empresa, e essa terceira empresa coloca gente, coloca servidor, coloca aplicativos, monta o data center, faz todo esse processo. E aí a gente já começa a falar em BPOs. Existem empresas voltadas para isso. Aí nós vamos falar um pouco também sobre virtualização de outsourcing, né? Já começa a ter já outsourcing de infraestrutura, de impressão já se começa a falar até na parte das nuvens. Então, já é uma virtualização, cloud computing, né, na parte do cloud, o outsourcing, não só redes, não só a parte de fila de impressão, mas bilhetagem, tudo já em nuvem. E há uma demanda reprimida e consolidada dos negócios que irá simular a concorrência mais acirrada. Né, e vai precisar de um desempenho bastante elevado e diferenciado. Então, que aqui é demanda reprimida. Aí a gente já coloca, como a gente falou, de mobilidade, de celulares, e outros serviços que vão estar agregados, principalmente essa parte de nuvem e mobilidade. Né? Bom, o mercado de ECM hoje, como ele se comporta? Né?
Por que a gente está indo para o Enterprise Content Management, que antigamente a gente conhecia como gestão eletrônica do documento, né? A ideia é, hoje nós temos aí, qual é o desafio, né? É o conteúdo estruturado e processos, né? Hoje nós temos SAP, Oracle, nós temos todas essas ferramentas de ERP, e temos também grandes aplicativos que ajudam a tentar estruturar um documento dentro da empresa. Mas quase sempre a gente não consegue ter ele 100% estruturado. Por quê? Porque o que acontece? Poxa, às vezes, quantas vezes você fez um arquivo, fez em Word, Excel, PowerPoint, utilizou às vezes o SAP, tal, e muitas vezes você não consegue lembrar onde você guardou. Ou mesmo você tem um repositório. Poxa, mas será que é esse arquivo? Como que eu fiz? Quando que eu não fiz? Então, toda a estruturação, às vezes você pode chegar a perder, às vezes por dia, horas, para encontrar um arquivo e dar informação para alguém. Isso daí é a parte não estruturada. E cada vez mais as empresas precisam ter a busca de conteúdos estruturados, porque você começa a entrar numa parafernália de documentos. Eu tenho PDF, PPT, Doc, tem e-mail, tem Wave, enfim, você começa a trabalhar na internet, XML, você começa a ter uma parafernália de informações e documentos, na qual você não consegue fazer a gestão disso daí, lembrar ou ter um repositório central. E cada vez mais vai ficando difícil para as empresas buscar essa informação, porque começa a ter um banco de dados hora para guardar alguns contratos, a informação de alguns contratos. Mas aí eu vou buscar, ainda fico usando o Excel para fazer algumas planilhas e depois o Excel fazer o resultado de um SAP ou o resultado de um PeopleSoft. Ah, não, mas eu preciso fazer uma apresentação e algumas informações eu tenho que extrair do Oracle, lá que tem na minha base de dados, e aí jogar no PowerPoint. É você estruturar a informação. Hoje o que mais precisa são reports, são relatórios, né? E relatórios que melhoram a informação e chega a passar para o presidente, para o diretor, para quem quer que seja. E aí os processos são também bastante importantes, porque às vezes você fica horas e horas para colher informações de um Oracle, de um PeopleSoft, e acaba jogando para uma planilha Excel, para depois jogar no PowerPoint, e aí depois do Excel você tem que fazer desenhos, pegar alguém que seja bom, para dar um reporte mais interessante, um pivot table lá para fazer, para conseguir jogar e mostrar para o seu diretor, né, ou para o presidente da empresa. Então isso aí é complexo. E aí, esse é um desafio, cada vez mais precisa disso. E por que não talvez um ECM para fazer isso daí? Né? Então aí a gente começa a entrar nesse mundo, onde 80% do conteúdo corporativo é não estruturado. E 90% desse é não gerenciado. Isso é do Gartner, né? Então, agora a gente vai entender o porquê. A empresa hoje, a TI, basicamente, aqui eu vou até polemizar um pouco. Busca o RP, o SAP, busca sistemas, busca banco de dados, busca infraestrutura, feito, está 100% compatível. Só que isso hoje é estático. Por quê? Porque eu tenho um repositório, um banco de dados da informação, por exemplo, um Oracle, que nem eu falei, você tem um SAP, a outra informação, eu tenho uma infraestrutura num aplicativo lá, uma outra informação. O que eu faço para unir essas informações? E como que eu melhoro o processo? Por exemplo, processo de notas fiscais, por exemplo, que a gente fala muito. Eu tenho uma nota fiscal que vai às vezes para a Receita Federal, volta, ela é impressa, eu tenho que guardar, mas às vezes tem aquele famoso canhotinho, né, que a gente fala, o canhoto, que volta depois de assinar a nota fiscal. Né? Como que eu faço esse canhoto ser guardado junto com a nota fiscal, depois do conhecimento? Enfim, uma nota fiscal hoje,
ela está, vamos dizer assim, eletrônica, mas não está automatizada todo o processo. Isso, às vezes, as empresas têm que tirar cópia dessa nota fiscal, botar junto, às vezes, com a entrega, para depois dar entrada de novo no SAP. Enfim, tem vários processos, uma nota fiscal passa a ser complexo. Em contas a pagar, análise de contratos, né? Análise de contratos, se está dentro do prazo, quanto que eu pago, cada contrato. As grandes instituições começam a ficar bastante em dificuldades, porque precisa ter a informação, e a informação até existe no banco de dados, existe no ERP, existe numa aplicação, porém, ela tem que ser unida, ligada e, principalmente, gerida, às vezes, conteúdo. Às vezes, num contrato. Poxa, que data que eu pago num contrato? A partir do momento que você tem 1.000, 2.000 contratos, você lembrar, não, então eu vou ter que posicionar no SAP, talvez, para lembrar que, ou num aplicativo, para lembrar, poxa, mas esse contrato eu pago como? Até quando ele é válido, né? Então você começa a ter uma gama de informações que toda hora você tem que estar buscando informações e nem sempre você obtém rapidamente. Às vezes você leva tempo. Porque apesar da informação existir em alguns lugares, em alguns bancos de dados, não existe ele compilado e gerido o seu conteúdo. Então te dá um search mais interessante, uma busca mais inteligente e trazer para dentro do gestor ou da pessoa que está precisando dessa informação mais rapidamente. Então, qual é o desafio da TI hoje? Ele tem que ser dinâmico, são os processos. E aí começa o desafio da TI. Por exemplo, problemas com contas a pagar, contas a receber, sempre é muito papel, é muita informação, né? Depois nós temos a parte de notas fiscais, um repositório central, porque você tem SAP, PeopleSoft, parte de recursos humanos está em PeopleSoft normalmente, contratos jurídicos, putz, como que eu vou administrar e fora outros tantos que a gente pode depois até mostrar no estudo de caso, o grau de dificuldade que a gente encontra. Então, você sai do estático para um dinâmico, para um mundo dinâmico. E aí o grande desafio das pessoas de TI, dos gestores de TI, é como eu equacionar esses processos dentro da empresa. E aí sim que começa a ser interessante a parte da gestão de conteúdo, gestão e fazer todo um workflow, toda uma gestão em cima disso, né? Bom, dentro dos vendors, aí nós vamos entrar agora basicamente na parte dos ECMs. Vocês estão vendo aí que tem o Alfresco, que é muito conhecido, é um software livre, tem o documento da INC, que são mais conhecidos, da IBM, né? O ECM da IBM, né? Laserfish no passado também era bastante conhecido, ainda existe hoje bastante também. Começa, o SharePoint é líder desse mercado, né? Só que depois, se vocês quiserem ver, o SharePoint ainda é muito aberto, ele fica só como basicamente um portal, quase tudo você tem que desenvolver, inclusive workflow, você tem que fazer programações para poder funcionar no SharePoint. Ele fica mais como até um portal, um simples portal, né? Mas você tem que fazer toda a programação por fora. OpenText começa a crescer também, alguma coisa com a parte de SAP, e tem o Oracle também, começa a desenvolver algumas coisas, e tem o Perceptive, que foi adquirido pela Lexmark há 2 anos e meio já, né? Então, o Imaginal, que é também, independente de qualquer coisa, ele já é bastante interativo, como a gente vai estar mostrando aí, né? Bom, onde que a gente se classifica? Poxa, mas vocês estão entrando, compraram uma empresa, poxa, é um software, um Percept Software, que é um ECM da Lexmark, aonde ele se posiciona? Bom, eu peguei esse Forrester Wave, que é um dos melhores aí para fazer análise, porque o Gartner, às vezes, ele faz 4 quadrantes lá, mas fica um pouco não tão ilustrativo, né? Ele tem uma forte performance sobre o lado do Forrester, né? É um outro indicador, né? O Forrester Wave, na qual nós estamos vendo muito próximo da parte do Highland, né? Do documento da Xerox, avançando até em relação ao Alfresco, Laserfish e Strength Performance, né? Tem uma performance muito boa, muito sustentável. E lá dos líderes são conhecidos, né? São líderes, né? São OpenText, Oracle e IBM e o próprio SharePoint da Microsoft lá no final. Quer dizer, quais são as diferenças?
Uns são líderes, mas eles são, às vezes, não tão fortes, como no caso do SharePoint, que a gente colocou, ele é líder, fortemente líder. Hoje a Microsoft investiu, mas ele praticamente terceiriza qualquer desenvolvimento, qualquer customização que precisa ser feito do SharePoint para os seus parceiros, né? Já não tem quase nada de ferramenta assim, já pronta, desenvolvida, mesmo um workflow é muito pobre, né, para desenvolvimento. Já um Percept, um Homebase da Highland já tem isso já nativo e é bastante interativo, bastante amigável, não precisa fazer nada de programação. Já o Oracle tem já alguma coisa de programação forte, o IBM já é um pouco mais interessante, mas bem mais caro. O OpenText também já vem se desenvolvendo junto com plataformas de SAP, né? Então, cada um se classifica, mas em termos dessa classificação da Forrester, a Percept é um software forte. Ainda não é líder, mas é um forte e sustentável com condições de apoiar as grandes aplicações, os grandes processos dentro das corporações. Bom, o que é o ICM, basicamente, né? É você ter a gestão de documentos, não só de documentos, mas também da parte que a gente fala de conteúdo. Você fazer o gerenciamento, a guarda e gerenciamento das informações dos registros, vamos chamar assim, não é um banco de dados, mas é um repositório. Consegue guardar imagens, né? As imagens podem ser fotos interpretadas e também texto, que aí seriam basicamente, através de um OCR, você capturar toda essa informação. Você, principalmente, que eles têm pedido muito, a melhoria dos reportes, por exemplo, o SAP. Faço tudo no SAP. Quando eu vou pedir um report do SAP, é muito difícil. Você tem que jogar quase como uma planilha Excel, exportar para Excel, e do Excel você fazer um estudo bem detalhado sobre fazendo um pivot table e tal, para dar um report ou vamos dizer assim, uma informação para um diretor mais sumarizada, mais inteligente e mais conclusiva, né? A parte de colaboração, o que a gente tem, é muito legal porque ele interage com o documento. O que é a interação? É você botar um selo, botar uma assinatura digital, colocar um carimbo, enfim, botar uma hora que foi aprovado. Enfim, você faz uma interação com o documento, principalmente no workflow, no fluxo de documentos. A parte de e-mail, gestão também de e-mail, você pode estar interpretando, pegando e-mail, fazendo gestão em cima dele, que às vezes é muito difícil, com SAP, com outras coisas mais. Há toda a parte de interface web, porque ele é 100% web, então você ter as buscas, as procuras fáceis, não só a busca, mas a transmissão da informação muito mais busca, né, que a gente falou, search, muito fácil, muito rápido, porque aí você não vai buscar no banco de dados, então aí já fala, tem tempos de acesso, e você buscar em tempo de acesso num banco de dados é demorado. Se você buscar num repositório, é muito mais rápido. Porque você tem a imagem do documento e você tem como se fossem indexadores, informações chaves, indexadores para cada documento. Então a busca fica muito mais rápida do que você entrar em cada registro, em cada banco de dados para buscar. Então a performance também é melhor. A parte de imagem, né, você digitaliza informação, extrai conteúdo, e através do conteúdo extraído você pode indexar esse documento conforme a informação extraída de um documento. Quer dizer, o conteúdo passa a ser bastante importante, que você não consegue num banco de dados, só se você fizer toda uma programação no banco de dados de um documento atachado, no banco de dados, aí fazer um OCR, aí buscar essa informação, quer dizer, você tem que reconstruir praticamente um banco de dados aí para poder extrair um conteúdo, né? E a parte que a gente falou da gestão aí forte dos documentos, né? Você faz a gestão do documento, a guarda, você pode fazer toda a parte de busca, de melhorias de busca, enfim, tem uma série de processos de classificação
de documento, né? Extração da informação, com classificação, enfim, você faz toda uma gestão do documento. Bom, aí onde que é a grande força que eu vejo do nosso software Percept, né? Eu tenho SAP, eu tenho Oracle, eu tenho PeopleSoft, isso está ganhando muito fácil, né? Eu preciso gerenciar pessoas com o PeopleSoft, eu preciso ter informações no banco de dados Oracle, eu tenho nota fiscal do SAP, tudo isso acaba ficando em repositórios, em banco de dados diferenciados. Que aí eles se conversam, mas para fazer conversação você tem que fazer programação, você tem que mexer com grande parte de ODBC. Com o Percept a gente tem logrado muito sucesso, até eu tenho um caso da parte médica, que foi colocado debaixo que é da NV, um dado da Oracle, né? Que é um banco de dados que eles usam da Oracle, e precisava guardar prontuários médicos. E aí fica difícil, né? Guardar prontuário médico, não é nem classificar, nem nada, mas começa a ficar difícil. E aí foi desenvolvido, através de um ECM, essa possibilidade de digitalizar e não ficar só guardando no banco de dados e ficar lá como um arquivo morto, mas ficar estático, o documento. Jogar para a parte do ECM, do repositório, e aí servir não só esse prontuário médico para o NV, mas também os hospitais ou os convênios médicos e buscar via web essa informação do prontuário eletrônico. Tem casos agora que a gente desenvolveu também na área médica, mas pode ser área educacional, pode ser empresas, na qual você, por exemplo, o convênio médico precisa de uma informação como um contrato de um usuário. Rapidamente, você joga no Percept, né, no ECM, você consegue extrair toda a informação desse usuário. Né? E se você vai buscar isso no SAP, é mais demorado, chega a demorar minutos, até horas para buscar informação, depende da tua rede, depende de uma série de fatores para você ter uma resposta um pouco mais rápida. Né? Enquanto que isso, vocês veem aí do lado esquerdo, que é possível criar um portal, ele interage com o SAP, com o Oracle, com todos isso aí, e você interage com a parte, né, do repositório do Percept. Então, por exemplo, se eu tenho uma nota fiscal em casa, né, tenho uma nota fiscal da empresa que eu quero buscar, a gente tem aí basicamente um processo de busca mais fácil com o Percept. Né? A interação é bem mais fácil. Bom, dando prosseguimento, né? Aí a visão estratégica das empresas, né? O que é para a parte de ECM, eles veem como um crescimento e principalmente transformação. E principalmente esses softwares com aumento de produtividade e redução de custos. Né? Redução de custos. Bom, a gente, dentro da parte da Percept, é o que mais cresce hoje. Nós tivemos aí nos últimos 6 meses um crescimento até acima desses 45%, chegou a ter um crescimento de 60%, 60%, 70%. Então, hoje, esse Percept no mundo todo vem crescendo fortemente. Né? No Brasil, nós estamos também começando a crescer, principalmente na parte educacional e na parte médica. Né? Empresas, nós estamos com alguns pilotos montados. Né? Uhum. Bom, aqui rapidamente eu coloquei, mas é uma evolução, vou falar muito rapidamente, que eu venho falando aqui, uma evolução desde a parte que você vem do outsourcing, seja ele, por exemplo, no caso aqui de impressão, até chegar na parte de ICM, na gestão de documento. Então, e a gestão do documento passando pelo ECM e lá no final, o SAS. Né? Isso tudo buscando uma certa automação. Então, é só mostrar um ciclo aqui de evolução da nossa indústria, né? Para a gente chegar numa conclusão aí, como que vem se desenvolvendo, como que vem as camadas e como nós estamos crescendo nisso aí para encantar aí, não só o cliente, mas encantar toda a infraestrutura, toda essa parte de TI. Né? Bom, mercados de atuação. Aqui a gente vai colocar agora um estudo de gasto, né, que é feito por um instituto. No Brasil foi criado o Instituto de Engenharia e Gestão, né, e principalmente esse Instituto de Engenharia e Gestão fala muito sobre a parte de serviços compartilhados.
As empresas começam a ter serviços compartilhados. O que, que é? Por exemplo, grandes instituições ou médias instituições começam a ter que controlar muitos documentos de contas a pagar, por exemplo, despesas de viagens. Mil, começa a ficar difícil de você gerenciar. E aí, desculpa, começa a dar problema nessa parte de compartilhamento da informação e da parte de gestão desses documentos. E aí nós temos um estudo dizendo 3 ondas que vocês estão vendo aí, né? Modelo de benchmark de serviços compartilhados. A primeira foi de centralização, onde essa parte de centralização requer não só o documento em si, mas a informação ainda muito precária e muito dentro da documentação em formato de papel. A segunda onda seria a gestão já de processo, ou seja, automatizar, botar uma digitalização, ou até já, em alguns casos, com JET. E o terceiro já começa a ser a inteligência do processo, né? Para você ter um retorno, que é a terceira onda de gestão de demanda, na qual você começa a mensurar o processo, que aí a gente pode começar a falar de softwares como DPMN, né, que seria a evolução do ECM, de controle de um processo, se o processo, aonde são os gargalos, aonde são as dificuldades, tá? E aonde você tem que fazer melhorias no seu processo. Nós estamos indo para essa terceira onda, que é a gestão de demanda, e melhorando o SLA. O que nós falamos disso daqui do SLA, por exemplo, como vocês vão ver aí na tela, nesse quadro de serviços compartilhados. Vamos supor que você tenha recrutamento e seleção, modalidades, assim, uma modalidade normal regular, um custo de X. Você leva hoje um SLA de 60 dias, em média, para você fazer toda, não só o recrutamento, mas toda a parte de arquivamento, documentação, checar a documentação, fazer todo esse processo. Só de documento. Então, são critérios que você tem que melhorar a performance, né? Disso daí. O que você faz? Você vai buscar melhorias. E hoje, na média, quando você busca uma melhoria, né, faz um recrutamento e seleção, pode cair até 15 dias ou até menos. A gente já tem casos até menores do que isso. Isso é uma média, né? Compra de material. Que nem compra de material só na documentação, acertar o processo, tal, leva 45 dias. Você colocando softwares, colocando toda essa parte de CM, você pode estar reduzindo por 30 dias. Isso são melhorias de processo e isso é custo. Cadastro de notas fiscais para pagamento. Normalmente 24 horas, que é a média aí, você já consegue fazer uma redução para 4 horas. Então, tudo isso com possibilidade de criação de portais, de um autoatendimento, de searches mais inteligentes. Hoje eu tenho que pagar a nota XYZ. Puxa, já busco na hora, já vem. Porque se eu for buscar no banco de dados, sempre é mais demorado e não vem toda a informação, né? Porque está posicionado em um banco de dados, né? Agora, o que isso reflete principalmente dentro da empresa, né? Principalmente na parte de finanças, né? Que a gente vê no gráfico aí, é a parte de contas a pagar, contas a receber, eles precisam disso 100%. Baixas de conciliação, tesouraria, definição de limites de crédito, gerenciamento de obrigações, de impostos diretos, indiretos. Você pode ver que tudo isso daí que eu estou citando ali é acima de 60%. Eles precisam de mais software, precisam de melhorias de processo. Não é só botar gente para fazer, não é colocando gente que você vai melhorar a eficiência disso. Não, você tem que colocar softwares, ECMs, inteligência no processo para conseguir. E lá, mas no final, principalmente a parte de suprimentos e logística, né? Isso faz com que você, melhorando o processo, reduz custo, melhora o preço do teu produto no final e, principalmente, consegue inovar, né? E isso passa a ser interessante não só para a parte da sua empresa, mas também compartilhar essa informação. Então, o que acontece? Esse instituto de engenharia e gestão
criou já alguns núcleos em universidades. E nesse case que nós temos aqui, foi criado um na Univale, Universidade Vale do Itajaí, na qual tem participação da BR Foods e outras empresas locais, onde eles estão mostrando os ganhos com esses sistemas compartilhados e pedindo para a Sadia, para as empresas daquela localidade, transferir essa informação, como eles fizeram, o que softwares, qual é a melhoria de processo para a gente conseguir fechar e compartilhar essa informação. Então, essa informação vocês encontram na revista Share Service News, né, que é Share de compartilhamento, de serviços compartilhados, é uma revista nacional, na qual começa já a citar casos como de BR Foods, Petrobras, Fiat e outras tantas empresas que começam até jogar esses desenvolvimentos, toda essa parte em bancos de desenvolvimento para financiar softwares, máquinas, como no caso aqui de Minas Gerais, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, já para os fornecedores de Fiat e para a própria Fiat existir linhas de crédito para melhorias de linha de produção. Isso para melhorar a eficiência não só da produção de uma Fiat, ou qualidade, dos seus fornecedores e também de toda uma sociedade aí de negócio e econômico. Então, basicamente, eu queria terminar agradecendo e aí abrindo aí para as perguntas aí e colocando aí à disposição para essa breve informação. Ok, tem uns complementos, mas eu já, para mim, no estudo de caso, acho que já complementa. Aí tem o caso de pagamentos de nossos fiscais, compras. Eu preferiria ir já para as perguntas com relação a essa macrovisão da parte de ECM e das tendências de mercado, aí, principalmente na área de informática. Né? Estou aberto aí às questões. Fernanda? Fernanda? Oi, Wilson. Bom, a gente já encerrou aqui, então, a parte, vamos dizer assim, de contextualização da solução pelo Wade, né? Tem perguntas? Os nossos convidados aí postaram algumas perguntas? Sim. A primeira pergunta, Wilson, é qual a principal motivação da Lexmark para uma oferta de software ao mercado? Como eu falei, a Lexmark é como não só um fabricante, né, de impressoras, mas ele quer ser conhecido como hoje parte de soluções e gestão de documentos. Não é à toa que comprou 5 empresas nessa área de software para fazer a gestão. Então, ele está se reinventando. Não ficar só com a mente impressa, mas também com toda a informação e conteúdo de arquivos dentro das empresas. Então, nós estamos muito motivados a fazer essa revolução aí no mercado, principalmente de gestão de documento e conteúdo. Então, é total força, estamos logrando vários sucessos, motivados aqui já no Brasil por área educacional, já fechando já com várias escolas, a parte médica também está crescendo rapidamente a gestão na parte médica. Enfim, extremamente motivados para essa gestão de conteúdo e a parte de documento, e se reinventando, né, como o pessoal diz, né, se reinventando na parte da informação. Ok, então uma outra pergunta aqui do senhor Ricardo é quais as possibilidades de integração do ECM, o Percept, com os sistemas tradicionais de ERP? ERP, né? Tá. Total, como eu mostrei ali o SAP, que o slide passou um pouco rápido, nós temos uma interação com o SAP, com o JD Edwards, com todos aqueles que eu mostrei, Oracle e vários outros, através que a gente chama de Learning Mode, o modo de aprendizagem, sem programação, sem nada. A gente vai até abre uma tela, por exemplo, no Oracle, né? Uma tela no Windows, por exemplo, abro o Perceptive, né? A parte de indexadores, e transfiro as chaves primárias como indexadores. Automaticamente já se comunica, vai naquele endereço lá dos registros, dos campos,
pega, já mapeia todo o endereçamento desse banco de dados e automaticamente um SAP já pode estar transferindo todas as informações para o nosso Percept. Esse é o grande trunfo da Percept, esse modo de aprendizagem sem necessidade de programação. Esse é o grande, a interação eu digo assim, automática sem programação. Principalmente SAP, JDE, PeopleSoft, Oracle, ele faz a ligação de chave primária e os indexadores. Ok, tem mais uma pergunta. Para implementar um ECM, é imprescindível que o processo de negócio esteja organizado, documentado e padronizado? Não, pelo contrário, é justamente aí que nós precisamos estar adentrando. É que nem eu falo, o Save As, o Print As tem que ser organizado. Então, como a gente falou, o Gartner, normalmente as empresas são não estruturadas, né? Não tem os arquivos organizados, né? Não tem um repositório central. E isso faz com que a parte de ECM, toda essa parte, nos encante aí, e esse é o nosso desafio. É aí mostrar que mesmo não tendo isso organizado, colocando uma ferramenta como essa, nós podemos já começar a ter melhores resultados, melhorar o processo e redução de custo, talvez principalmente como a gente mostrou ali a SLA. Essa é a nossa força e motivação. Ok. Qual o grande diferencial da solução Percept em relação aos concorrentes? Então, como a gente colocou lá no quadrante Forest Wave, né? Strong performance, né? Forte performance, né? E basicamente a gente tem esse Learning Mode que é muito interativo, praticamente essas interações que a gente está falando, que a gente já experimentou aqui no Brasil, na parte escola e na parte médica principalmente, mesmo na indústria eu já fiz alguns com SAP, a gente faz assim em questão de minutos, a interação de vários bancos de dados. Isso quando o pessoal percebe isso, fica extasiado, porque tem que usar às vezes SAP ou você tem que ter alguma ferramenta que converse com o SAP, fazer linhas de programação, são 2, 3, 4 meses para fazer uma interação entre um repositório, um CMGED e um SAP. Por exemplo, os demais, OnBase e IBM, não tem essa facilidade desse, que a gente chama de modo de aprendizagem, Learning Mode, né? Esse modo de aprendizagem. Isso é um ganho muito forte, fora algumas outras propriedades, né, que tem. Mas essa é a mais significativa e encanta, principalmente quando você vai fazer uma implementação. Que às vezes, de repente, você puxa informação de banco de dados em questão de 1 minuto, 2 minutos, você arrasta ícones, como se arrastasse ícones e já ajusta a chave primária com a chave com os indexadores. Ok. Mais alguma? Tem mais uma aqui, Wilson. O produto já está disponível e pronto para ser comercializado e usado no mercado nacional? Sim, está pronto e comercializado. Só que como é um software, não é um software de prateleira, nós temos que conhecer o processo, porque nós temos que, na verdade, vender a melhoria do processo, e não um software de gaveta como Windows, como, assim, não é um software de gaveta. Então, nós temos que fazer um certo levantamento, entender o processo, para já colocar o ECM para um processo. Não vou vender assim, vou vender para... Como é o caso que foi o SharePoint. Te vendo, é um portal. Mas, eu preciso desenvolver um workflow. Você consulta lá a empresa XYZ para fazer esse desenvolvimento. Preciso pegar um documento e fazer um carimbo e uma assinatura digital. Tem que desenvolver. Não. Eu tenho que pegar o processo e já te entrego de pronto, junto com o software. Então, na verdade, é o custo do processo e não o custo de um software, né? Então, é a comercialização de um processo, ao invés de uma comercialização de um simples software. Ok. Tem mais algum? Não temos mais nenhuma pergunta, Wilson. Em nome da Campelo, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Obrigada pela participação, Eide. Não se esqueçam que todo mês nós temos web seminários e em breve vocês receberão outro convite, ok? Obrigada, bom dia a todos. Obrigado e bom dia a todos também, tá bom?